Queria que vocês abrissem em João 5. Aleluia. João 5, amém? O irmão do telão, para ajudar o pregador. Amém. Gente, eu queria que vocês, antes de eu ler esse texto, quem aqui está passando por um momento de enfermidade? Eu queria que você levantasse sua mão. Quem aqui tem alguma enfermidade? Não estou falando de dor, estou falando de enfermidade. Quem aqui tem alguma enfermidade? Problema nos rins, no estômago, coração, pulmão, alguém que ficou com sequela do Covid? Amém. E agora, quem aqui está sentindo dor agora, nesse exato momento? Dor na coluna, dor no pé, dor no joelho? Quem aqui está apresentando dor? Levanta a mão para me ver. Amém. Amém. Durante essa ministração, o Senhor me mostrou que pessoas iriam sentir o corpo queimando. O Senhor me mostrou que pessoas iriam sentir o corpo cheio de energia, sendo eletrizado. Por quê? Porque o poder do Espírito vai tocar em você essa manhã. Então, se alguém começar a sentir o corpo queimando aí, é porque o Senhor está te curando de algo. Então, aí, quando vier essa manifestação, eu quero que você erga suas mãos e glorifique Jesus. Eu estou sendo curado. Amém? Então, vamos ler em João 5. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse naquele tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era um paralítico que fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue o teu leito e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar o leito. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca, pegue o seu leito e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Amém? O Senhor, Ele te chamou para profetizar e para curar. Só o Manuel que crê nisso? O Senhor te chamou para curar e para profetizar, por onde você passar. Vou relatar um pouquinho desse texto para vocês entenderem. O que está acontecendo aqui? Jesus foi até uma festa em Jerusalém. E quando ele chega nessa festa, ali do lado da Porta das Ovelhas, havia um tanque. E esse tanque chamava tanque de Betesda. Repete comigo: Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Tanque de misericórdia.
E naquele momento ali, quando Jesus chega, a Bíblia relata que havia grandes multidões de coxos, paralíticos, cegos, várias pessoas enfermas estavam ali à beirada daquele tanque. E naquele dia havia muito mais gente. Por quê? Porque quando era época de festa, os familiares, eles pegavam os seus parentes enfermos e levavam e deixavam até a beirada do tanque, à beira do tanque. E ele deixava ali à beira do tanque e eles iam para a festa. E ali naquele dia que Jesus estava passando, havia uma multidão de enfermos. Mas de repente Jesus olha para um homem ali, que estava deitado na beira do tanque. E Jesus chega até ele e não pergunta qual é o nome dele, não pergunta qual é a classe social dele, não pergunta quantos anos que ele tem. Jesus simplesmente diz: você quer ser curado? Faz uma pergunta para o homem. E aquele homem deitado ali, ele começa a se queixar. Tem queixas suas que te impedem de ver o milagre de Deus. Tem queixas que você fica aí murmurando o dia todo, que te impede de provar aquilo que Deus tem para você. Mas ainda bem que nós temos um Deus bondoso e misericordioso. E naquele momento aquele homem começa a se queixar. Olha, moço, não tem como eu ser curado. Sabe por quê? Porque veio um anjo. A palavra diz que de vez em quando vinha o anjo. De vez em quando aparece um anjo aqui, agita essas águas, e até que eu desça lá naquelas águas, alguém já desceu primeiro e já foi curado. Então, moço, é impossível eu ser curado. E Jesus vira para aquele homem e fala assim: levanta, pegue seu leito e anda. Amém? A vontade de Jesus é curar todo mundo. Por isso que eu e você, por onde nós passarmos, nós precisamos ser como Jesus e queremos curar todas as pessoas que estão perto de nós, que estão passando por nós. Aonde você chegar, a atmosfera ela precisa mudar. Aonde você chega, o ambiente, onde tem tristeza precisa ter alegria, onde tem morte precisa ter vida. Onde você colocar as plantas dos teus pés, a dor precisa ir embora, a enfermidade precisa ir embora. E você precisa entender isso. Por quê? Porque você foi chamado para isso. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre você. Em Ezequiel 37, quando ele chega lá no vale de ossos secos, a palavra diz que Ezequiel viu que os ossos estavam sequíssimos. Sequíssimos. Aquele lugar, ele cheirava mal. Aquele lugar onde havia só morte, só podridão, cheirava mal. E o Senhor me mostrou ontem à tarde que tem pessoas aqui que estão tão mortas espiritualmente que está cheirando mal. Que a frieza está tão grande que está cheirando mal. Porque está podre por dentro. Mas eu quero te dizer que Jesus veio para te curar hoje. Você que não tem uma enfermidade no físico, mas está com uma enfermidade na alma, Jesus veio te curar hoje. Porque o Senhor quer te tirar de uma frieza e te colocar num lugar de abundância, de alegria, de vida. Por quê? Porque somente quem vive uma vida com Jesus vai experimentar o sobrenatural dele. Então nós precisamos aprender a andar no sobrenatural, para que nós não venhamos viver esse mundo de qualquer jeito. Então o primeiro passo hoje, Jesus, ele quer te curar por dentro. Por quê? Porque aquele enfermo, pelas palavras dele, pelas queixas dele, nós sabemos que ele estava mal por dentro. Dá para perceber que as emoções dele estavam tão abaladas que ele não tinha mais esperança de cura. Mas eu quero te dizer que quando Jesus chega, ele muda tudo. Onde Jesus chega, ele muda tudo. Por isso que você precisa levar Jesus para sua casa. Por isso que você precisa levar Jesus para o seu trabalho. Por isso que você precisa levar Jesus com você. Porque somente com a presença de Jesus tudo muda. No texto diz que
o enfermo depois que ele se queixou, e quando Jesus disse: levanta, pega o teu leito e anda, a palavra diz que na mesma hora, imediatamente, o enfermo foi curado. O enfermo foi curado. Nós escutamos muito a frase: quem tem uma palavra tem tudo. Mas hoje eu vim para te quebrar, porque quem tem uma palavra não tem tudo. Sabe por quê? Não adianta ter uma palavra e você não andar sobre ela. Não adianta ter uma palavra e você não obedecer aquela palavra. Aquele enfermo, ele tinha uma palavra. Amém? Levanta, toma teu leito e anda. Mas se ele não tivesse levantado, se ele não tivesse obedecido aquela palavra, ele estaria lá até hoje. Até hoje não, que já teria morrido, né? Mas ele ia estar lá na enfermidade e ia morrer com aquela enfermidade. Então, você precisa obedecer o que Jesus está te pedindo. Se Jesus te pedir algo, não negocie com ele. Faça, obedeça. Abraão, ele não negociou Isaac com Jesus, com Deus. Quando Deus pede Abraão, Abraão simplesmente fala: eu obedeço. Eu pego o meu menino e eu te entrego. Então não negocie nada com Jesus. Simplesmente obedeça. A entrega de Abraão doeu muito. Quando o Senhor te pede para entregar algo, dói? Sim ou não? Dói. A entrega, ela dói, mas a obediência, ela constrói. A obediência, ela tem o poder de construir um relacionamento seu com o Espírito Santo. A obediência, ela tem o poder de construir uma comunhão com o Espírito Santo. A obediência, quando você dá um passo de obediência, você perde o medo. Sabe por quê? Porque quando você obedece o Senhor, você demonstra que ama Ele, né? Quem obedece os meus mandamentos é aquele que me ama. Então, quando você obedece, o Senhor, Ele sempre vai te dar um sinal. Sabe para quê? Para te fortalecer, para você ir para o próximo passo. Só que tem hora que você não obedece e você fica pedindo o sinal de Deus. O Senhor não vai te dar o sinal. Ele só vai te dar quando você cumprir o princípio. Quando você cumprir o mandamento, Ele faz algo por você. Então tem coisas que quando o seu milagre chegar, tem coisas que o Senhor vai te permitir levar com você. Tem coisas que o Senhor vai permitir, por quê? Para você lembrar de onde você saiu. Por que que Jesus fala para aquele homem: pega o teu leito, levanta, pega o teu leito e anda? Por quê? Porque no dia que você retroceder, no dia que você estiver mal, aquele leito, quando aquele paralítico olhar para aquele leito, ele vai falar: meu Deus, eu saí daquele lugar, eu não quero voltar para lá. Então tem coisas e tem pessoas que o Senhor vai permitir andar com você, para que você não esqueça dele. A palavra diz que o enfermo não sabia quem o havia curado. Imagina, ele não conhecia Jesus, ele só conhecia o tanque. Tem gente que está na igreja há 10, 5, 38 anos, igual esse enfermo, e não conhece Jesus. Você sabia disso? Tem gente que está aqui hoje, mas não conhece Jesus. E eu falo com propriedade: não conhece Jesus, porque se conhecesse, estava andando como Jesus. Se conhecesse, obedecia a Jesus. Então tem gente que está na igreja há anos e se apega às coisas, se apega às crenças, se apega à placa de igreja, se apega à posição e está achando que está servindo Jesus, mas não está. Então eu quero que a partir de hoje você entenda o que é andar no sobrenatural e o que é viver com Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus tem muito mais para você. Jesus tem vida em abundância, Jesus tem prosperidade, Jesus tem cura, Jesus tem amor, Jesus tem alegria, Jesus tem paz de espírito. Então nós precisamos deixar de viver uma vida disfarçada, pelo amor de Deus. Nós precisamos deixar de viver uma vida falsa, falando que é crente. Crente é imitador de Cristo. Você tem feito aquilo que Cristo te designou para você viver nessa terra. Então você precisa conhecer a Deus, você precisa conhecer quem é Jesus e você precisa conhecer quem é o Espírito Santo.
Tem gente que acha que esses três é tudo um só e vira uma salada. Tem gente que pede Deus para abençoar Jesus. Tem gente que pede Espírito Santo para abençoar Deus. Então a gente precisa entender com quem nós estamos lidando, com quem nós estamos falando. E esses três, eles têm uma identidade, cada um específica, uma identidade e uma função diferente. Como eu e você, nós somos três em um, nós somos um ser tridimensional. Eu e você possuem corpo, alma e espírito, amém? Você é um espírito que possui uma alma e habita dentro de um corpo. Cada um dos três tem uma função diferente. O corpo é para você ter contato com a matéria, ter contato com esse mundo natural, através dos seus 5 sentidos. A sua alma é onde está depositado as suas emoções, as suas vontades, os seus desejos, os seus sentimentos, o seu passado. É na sua alma que você tem consciência de quem você é. Mas no seu espírito, o seu espírito é quando você tem a consciência de quem Deus é. É através do seu espírito que você tem um relacionamento com o Espírito Santo. Através do seu espírito que você tem uma comunhão com Deus e com Jesus. Então tem gente que não conhece a diferença dos três. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Em 2 Coríntios 13, 14 diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus. Pastor Ney gosta muito de falar no final do culto. A graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito estejam sobre vocês. Aqui tem 3 chaves nessa frase: a graça, o amor e a comunhão. Jesus, ele é a graça derramada sobre sua vida. É a bondade de Deus derramada sobre a sua vida. Deus, ele é o amor em pessoas. Ele é o Pai amoroso. O amor em pessoas, somente Ele conseguiria dar o seu único filho para morrer para uma multidão de pecados. E o Espírito Santo é a comunhão. Por quê? Porque somente através do Espírito Santo você consegue ter comunhão com Deus e com Jesus. Amém? Eu estava lendo o livro de Benny e eu achei muito lindo uma parte lá. Tem várias partes lindas, mas tem uma que me marcou. Que diz assim, que Benny, onde ele chegava, tipo, se ele saía, o desejo dele era voltar logo para casa para ele ter comunhão com o Espírito Santo. Ele ia para uma festa, ia para algum lugar, ia para a igreja, aquilo queimava nele. Ele falava: nossa, eu tenho que voltar porque o Espírito Santo está me esperando lá no meu quarto. E isso queimava nele. Por quê? Porque ele desejava ter comunhão com o Espírito Santo. E aí, certa vez, ele foi jantar num lugar, na casa de alguém, e ele estava lá no quarto com o Espírito Santo, relacionando com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o nosso amigo pessoal, certo? Jesus é o nosso irmão e Deus é nosso Pai. Então, o Espírito Santo é seu amigo, aquele amigo mais chegado que irmão, aquele amigo que você pergunta tudo, que vai te falar tudo e que você tem coragem de se abrir tudo da sua vida, certo? E aí, Ben estava lá conversando com o Espírito Santo. E a moça chama ele: vem jantar. E aí ele fica ali mais um pouquinho. E aí a dona da casa fala: Benihim, o jantar está pronto, estamos te esperando. E aí Benihim fala: nossa, eu tenho que ir, né? Estou aqui na casa da visita, preciso ir. E o livro diz que quando Benihim abriu a porta para sair, o Espírito Santo puxou ele e falou assim: fica mais 5 minutos comigo? Imagina, gente, imagina. E aí eu falei ontem para Jesus, né? Tô lá. Jesus, se o Espírito Santo falar para mim: fique mais 5 minutinhos comigo, eu zerei a vida, pode me levar. Falei desse jeito. E aí o Espírito Santo falou assim: ah, é? E quantas vezes eu já te acordei 3 horas da manhã para orar, minha querida? Ah, é? E quantas vezes eu já te acordei 5 horas da manhã? Era porque eu queria ter uma comunhão com você.
é porque eu queria comungar com você. Então, às vezes, o Espírito Santo está te chamando aí e você está banalizando a presença dele. Às vezes, o Espírito Santo está te chamando para ir para o quarto, para ter comunhão com você, e você não tem dado valor a essa voz. E isso é muito sério. Muito sério. Então, cada um dos três, ele se revela de maneira diferente. Deus, ele é um pai de comando. Deus, ele quem dá ordens. Lembra lá em Gênesis? Deus fala, haja luz. É ele que manda. E Jesus, ele é a realização daquilo que Deus manda. Quando Deus fala, haja luz, e houve luz. Quem é a luz? Jesus. E o Espírito Santo, ele é a ação daquilo que Jesus realiza. Quando Deus fala, haja luz, e houve luz. E a luz resplandeceu sobre toda a terra. Então, o poder de Deus chama Espírito Santo. E eu tenho uma boa notícia para você. Você carrega o Espírito Santo. Você carrega o poder de Deus em você. E esse poder precisa ser manifestado por onde você passar. Não banalize o Espírito Santo. Por quê? Porque o Senhor te deu ele de presente. Não é para ficar só aí guardadinho. É para ser manifestado, transbordado na vida de alguém. Ontem eu estava lá em casa e aí o Nicolas, eu estava brincando de guerra com ele, né? De almofada. E aí eu estava lá brincando com ele, aí ele falou, eu vou vencer. Aí eu falei, por que você vai vencer? Aí ele, porque eu estou com Jesus. Aí eu falei, e quem é Jesus? Aí ele falou, é aquele que mora aqui. Aí eu, glória a Jesus. Aí eu falei, meu filho sabe, meu Deus. Imagina, uma criança de 3 anos, ela entende que ela vai vencer uma guerra porque Jesus mora aqui nela. Então eu profetizo em nome de Jesus que seus filhos, os seus filhos, eles vão entrar em guerras e vão saber que já estão vencidas, porque o Espírito Santo habita neles. Em nome de Jesus. Então dentro de você, você carrega o poder de Deus. E tudo que Jesus fazia era somente através do Espírito Santo. Então quanto mais você se relacionar com Ele, mais coisas maiores, o Senhor Jesus falou que nós faríamos. Então é impossível você ter um contato com Deus e com Jesus sem a presença do Espírito Santo, certo? Jesus, ele era um homem total. Ele veio nessa terra total, como eu e você. Por onde Jesus passava, ele não colocava as mãos dele sobre os doentes sem a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra é bem clara. Em Lucas 4:18, Jesus diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, curar enfermos, libertar cativos e ressuscitar mortos. Então, o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo está sobre você. E para a gente terminar, o texto fala ali mais adiante que que o enfermo não conhecia Jesus, certo? Mas ele fala nos últimos versículos que o enfermo, ele foi até o templo para agradecer. E aí quando ele chega ali no templo, quem estava lá? Jesus. Uma chave poderosa. Sempre que você reconhece a gratidão de Jesus, Ele vai revelar a identidade dele sobre você. Porque naquele momento ele não sabia quem havia curado ele, mas quando ele chega para agradecer no templo, Jesus vai e revela para ele. Então quando você agradece ao Senhor, Ele revela quem Ele é na sua vida. Amém? E naquele momento, ele descobriu quem era Jesus. E naquele momento, quando ele vê ali Jesus, ele dá uma segunda ordem para ele. Jesus fala assim: pois é, você foi curado, né?
Então vai e não peques mais. Sabe por quê? Porque se você pecar, coisas piores acontecerão sobre você. E isso é muito forte. Jesus, ele tem o poder de tirar o velho e colocar o novo. Jesus, ele tem o poder de tirar da enfermidade e te dar saúde em abundância. Jesus, ele tem o poder de tirar da morte e colocar vida em você. Amém? Mas o pecado, ele tem o poder de trazer consequências graves sobre a sua vida. O pecado, ele tem o poder de te colocar num estado pior do que você está hoje. Ou se você já esteve numa circunstância muito difícil, o pecado, ele tem o poder de te colocar pior que aquela circunstância. Foi Jesus quem falou. Então não brinque com o pecado. Cuidado com o pecado. É tempo de arrependimento. É tempo de ir para os pés de Jesus e clamar por misericórdia, arrepender, fazer o caminho de volta e não fazer mais. Tem muita gente brincando com o pecado e achando que está servindo Jesus. Você não pode somente acrescentar Jesus na sua vida. Você não pode simplesmente, eu aceito Jesus, amém, vou morar no céu. Não. Você precisa submeter a sua vida a Ele. Enquanto você não se submeter a Ele, corpo, alma e espírito, você não vai viver aquilo que Ele tem para você. Amém?